e disciplina conciliação e mediação em cartórios. Dispõe sobre procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro do Brasil. O Corregedor Nacional de Justiça, usando de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados pelos seus órgãos, conforme artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal, considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços notariais e de registro. Artigos 103b, parágrafo 4º, inciso 1 e 3, e artigo 236, parágrafo 1º da Constituição. Considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro. Artigo 8º do Regimento Interno CNJ. Considerando a obrigação dos notários e registradores de cumprir as normas técnicas da Lei 8935 de 94, considerando a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, Resolução CNJ 125, de 29 de novembro de 2010, considerando a efetividade da conciliação e da mediação como instrumentos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, considerando a necessidade de organização e uniformização de normas e procedimentos afetos aos serviços de conciliação, mediação e a outros métodos consensuais de solução de conflitos a serem prestados de forma facultativa pelos serviços notariais e de registro, considerando as disposições do Código de Processo Civil, Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, as sugestões e aquiescência da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, CAJC, Conselho Nacional de Justiça, bem como a decisão proferida nos autos de providências de número 000-516392 2017 2000000 resolve. Seção 1 das regras gerais. Tô muda. Acho que é você, Jaque. Calma que eu tô muda. Gente, vocês estão tudo com o microfone travado. A Jaque desligou. É que a gente desliga por causa da interferência na hora de ouvir. Aí não, eu também desligo, mas aí vocês têm que lembrar de ativar, porque aí eu vejo todo mundo assim. Tá bom, ó. Seção 1 das regras gerais. Artigo 1º. Dispor sobre os procedimentos de conciliação e de mediação dos serviços notariais e de registro do Brasil. Artigo 2º. Os procedimentos de conciliação e de mediação dos serviços notariais e de registro serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos neste provimento, sem prejuízo do disposto na Lei 13.140 de 2015, que é o CPC. Artigo 3º. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios manterão em seu site listagem pública dos serviços notariais e de registro autorizados para os procedimentos de conciliação e de mediação, indicando os nomes dos conciliadores e mediadores de livre escolha das partes. Artigo 4º.
O processo de autorização dos serviços notariais e de registro para a realização de conciliação e de mediação deverá ser regulamentado pelos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, e pelas Corregedorias Gerais de Justiça, as CGJs, dos Estados e dos Distritos Federais e dos Territórios. Parágrafo único. Os serviços notariais e de registro poderão solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado sob supervisão do delegatário por no máximo 5 escreventes habilitados. Artigo 5º. Os procedimentos de conciliação e de mediação serão fiscalizados pela CGJ e pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, da jurisdição a que estejam vinculados os serviços notariais e de registro. Parágrafo 1º. O NUPEMEC manterá cadastro de conciliadores e mediadores habilitados, do qual deverão constar dados relevantes de atuação, tais como o número de causas de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, além de outras informações que julgar relevantes. Segundo, os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados sistematicamente pelo NUPEMEC, que os publicará ao menos anualmente para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação e da mediação pelos serviços notariais e de registro de seus conciliadores e mediadores. Artigo 6º. Somente poderão atuar como conciliadores ou mediadores aqueles que forem formados em curso para o desempenho das funções, observadas as diretrizes curriculares estabelecidas no anexo 1º da Resolução do CNJ número 125 de 2010, com a redação dada pela emenda número 2 de 2016. Parágrafo 1º. O curso de formação mencionado no caput deste artigo será custeado pelos serviços notariais e de registro e será ofertado pelas escolas judiciais ou por instituição formadora de mediadores judiciais, nos termos do artigo 11 da Lei 13.140 de 2015, regulamentada pela Resolução ENFAM número 6 de 2016. Parágrafo 2º. Os tribunais de justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão credenciar associações, escolas e instituições vinculados aos serviços notariais e de registro, não integrantes do Poder Judiciário, para que realizem, sob supervisão, o curso de formação mencionado no caput deste artigo, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela Resolução do ENFAM número 6 de 2016. Parágrafo 3º. Os conciliadores e mediadores autorizados a prestar o serviço deverão, a cada 2 anos, contados da autorização, comprovar à CGJ e ao NUPEMEC a que estão vinculados a realização de curso de aperfeiçoamento em conciliação e em mediação. Parágrafo 4º. A admissão como conciliadores ou mediadores daqueles que comprovarem a realização do curso de formação mencionado no caput deste artigo, promovido por entidade não integrante do Poder Judiciário e anterior à edição deste provimento, será condicionada ao prévio treinamento e aperfeiçoamento, conforme o artigo 12, parágrafo 1º da Resolução número 125 de 2010 do CNJ. Artigo 7º. O conciliador e o mediador observarão os princípios e regras previstos na Lei 13.140 de 2015, no artigo 166 do CPC e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, anexo 3º da Resolução CNJ número 125 de 2010. Artigo 8º. Toda e qualquer informação revelada na sessão de conciliação ou mediação será confidencial, salvo as hipóteses do artigo 30 da Lei 13.140 de 2015. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao conciliador, ao mediador, às partes e seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas que tenham direta ou indiretamente participado dos procedimentos. Parágrafo 2º. Não será protegida pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. Parágrafo 3º. A confidencialidade não afastará o dever de prestar informações à administração tributária. Artigo 4º. Serão vedados para fim diverso daquele expressamente deliberado pelas partes do registro, a divulgação e a utilização das informações apresentadas no curso do procedimento. Artigo 9º. Aos que atuarem como conciliadores e mediadores, aplicar-se-ão as regras de impedimento e suspeição nos termos do disposto nos artigos 148, inciso 2º, 167, parágrafo 5º, 172 e 173 do CPC e parágrafos
artigos 5º a 8º da Lei 11.340 de 2015, devendo, quando constatadas essas circunstâncias, ser informadas aos envolvidos, interrompendo-se a sessão. Parágrafo único. Notários e registradores poderão prestar serviços profissionais relacionados com suas atribuições às partes envolvidas em sessão de conciliação ou de mediação de sua responsabilidade. Seção 2. Das partes. Artigo 10. Podem participar da conciliação e da mediação como requerente ou requerido a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes despersonalizados a que a lei confere com capacidade postulatória. Parágrafo 1º. A pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído, mediante instrumento público ou particular com poderes para transigir e com firma reconhecida. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto munido de carta de preposição com poderes para transigir e com firma reconhecida sem necessidade da existência de vínculo empregatício. Parágrafo 3º. Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação mediante a exibição de seus atos constitutivos. Parágrafo 4º. Os entes despersonalizados poderão ser representados conforme previsto em lei. Artigo 11º. As partes poderão ser assistidas por advogado ou defensores públicos munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para o ato. Parágrafo único. Comparecendo uma das partes desacompanhada de advogado ou de defensor público e o conciliador ou mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Seção 3 do objeto. Artigo 12. Os direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação poderão ser objeto de conciliação e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele. Parágrafo 1º. A conciliação e a mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homologadas em juízo na forma do artigo 720, inciso 8º do CPC e do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 1340/2015. Parágrafo 2º. Hipótese do parágrafo anterior, o cartório encaminhará ao juízo competente a ação e os documentos instrumentalmente em caso de homologação homologado diretamente às partes. Seção 4 do requerimento. Artigo 13º. O requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro, de acordo com as respectivas competências, artigo 42 da Lei 1340/2015. Para mínimos do requerimento de realização de conciliação de mediação. Inciso 1. Endereço, telefone, e-mail de contato, número de carteira de identidade do cadastro de pessoas físicas, CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. Inciso 2. Dados suficientes da outra parte para que seja possível sua identificação e convite. Inciso 3. A identificação de e-mail idôneo de notificação da outra parte. Inciso 4. Narrativa sucinta do conflito e, se houver proposta de acordo. Inciso 5. Outras informações relevantes a critério do requerente. Parágrafo 1º. Para os fins do caput deste artigo, os serviços notariais e de registro poderão disponibilizar aos usuários, por intermédio da rede mundial de computadores ou presencialmente, um formulário padrão. Parágrafo 2º. Caberá ao requerente oferecer tantas cópias de requerimento quantas forem as partes interessadas, caso não opte pelo meio eletrônico como forma de notificação.
Parágrafo 3º. Serão de inteira responsabilidade do requerente a veracidade e correção dos dados fornecidos relacionados nos incisos 1 a 5 deste artigo. Artigo 15º. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se em exame formal for considerado não preenchido algum dos requisitos previstos no artigo 14º desse provimento, o requerimento o requerente será notificado preferencialmente por meio eletrônico para sanar o vício no prazo de 10 dias, marcando-se nova data para a audiência, se necessário. Parágrafo 1º. Persistindo o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o conciliador ou mediador rejeitará o pedido. Parágrafo 2º. A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. Artigo 16º. No ato de requerimento, o requerente pagará emolumentos a uma sessão de mediação de até 60 minutos. Artigo 17º. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo de conciliação conforme a ordem cronológica de apresentação. Receber o requerimento, o serviço notarial de registro designará de imediato data e hora para a realização da sessão de conciliação ou de mediação e dará ciência dessas informações ao apresentante do pedido, dispensando-se a notificação do requerente. Parágrafo 1º. A ciência a que se refere o caput desse artigo recairá na pessoa do apresentante do requerimento, ainda que não seja ele o requerente. Parágrafo 2º. Ao apresentante do requerimento de todos os valores recebidos, ao apresentante do requerimento será dado recibo do protocolo de todos os valores recebidos requerida a título de depósito será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com AR ou notificação por oficial de registro de títulos e do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 1º. O serviço notarial de registro informará ao requerente os meios idôneos de comunicação permitidos e respectivos custos. Parágrafo 2º. O requerente arcará com o custo da notificação. No entanto, se for feita por meio eletrônico, não será cobrada. Parágrafo 3º. O custo do envio da carta com AR não poderá ser superior ao praticado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos e o custo da notificação por oficial de registro de títulos será o previsto na tabela de emolumentos. Artigo 20º. O serviço notarial ou de registro remeterá com notificação cópia do requerimento à parte requerida, esclarecendo desde logo que sua participação na sessão de conciliação ou de mediação será facultativa e concederá prazo de 10 dias para que, querendo, indique por escrito nova data e horário, caso não possa comparecer à sessão designada. Parágrafo único. Para conveniência dos trabalhos, o serviço notarial de registro poderá manter contato com as partes no intuito de designar a data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação. Seção 5 das sessões. Artigo 21. Os serviços notariais e de registro manterão espaço reservado em suas dependências das sessões de conciliação e de mediação durante o horário de atendimento ao público. Na data e horário e hora designados para a realização da sessão de conciliação ou de mediação, realizado o chamamento nominal das partes e constatado não comparecimento de qualquer delas, o requerimento será arquivado. Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior se estiverem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. 1. Primeiro, pluralidade de requerentes ou de requeridos. Segundo, comparecimento de ao menos duas partes contrárias com o intuito de transigir. Terceiro,
identificação formal da viabilidade de eventual acordo. Terceiro, a sessão de conciliação ou de mediação terá eficácia apenas entre as partes presentes. Artigo 22. Obtido o acordo, será lavrado termo de conciliação ou de mediação e as partes presentes assinarão a última folha do termo, rubricando as demais. Finalizado o procedimento, o termo será arquivado no livro de conciliação e de mediação. Parágrafo único. Será fornecida de conciliação ou de mediação a cada uma das partes presentes à sessão, que será considerado documento público com força de título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso 4 do CPC. Artigo 23. A não obtenção de acordo não impedirá a realização de ações de conciliação ou de mediação aliadas às tratativas. 24. O pedido será arquivado independentemente de anuência das partes por escrito a desistência do pedido. Primeiro, citada a desistência, o requerimento será arquivado em pasta própria a sua conservação quando for microfilmado ou gravado por processo eletrônico de imagens. Segundo, presumir-se-á a desistência do requerimento se o requerente, após notificado, não se manifestar no prazo de 30 dias. Em caso de não obtenção do acordo ou de desistência do requerimento, antes da sessão... Em caso de não obtenção do requerimento, mas... Em caso de não obtenção do acordo ou de desistência do requerimento antes da sessão ou de mediação, o procedimento será arquivado pelo serviço notarial ou de registro que anotará essa circunstância de mediação. Seção 6 dos livros. Artigo 26. Os serviços notariais e de registro optantes pela prestação do serviço, protocolo específico para recebimento de requerimentos de conciliação Gravando. Posso continuar, então? Uhum. Eu parei na seção 6, não é isso? Dos livros? 6. Isso, Artigo 26. Isso, Item seção 6 primeiro. dos livros. Artigo 26. Os serviços notariais de registro optantes pela prestação do serviço criarão livro de protocolo específico para recebimento de requerimentos de 26. Seção 6 dos livros, artigo 6. Achou? É 27, não? 27. Ah, é? Não, eu não li ainda o... Não, eu não li o 26. Eu parei no artigo 26. Mas você... Não. Acho que você confundiu. Era no 20. Bom, no máximo a gente lê um artigo a mais, mas enfim, eu acredito que eu repetir parei... não quer demais, não. Vamos lá. Tá bom. Artigo 26. Os serviços notariais e de registro optantes pela prestação de serviço criarão livro de protocolo específico para recebimento de requerimento de conciliação e de... Primeiro, o livro de protocolo com 300 folhas será aberto, numerado, autenticado e encerrado pelo oficial do serviço notarial e de registro, podendo fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Segundo, do livro de protocolo deverão constar os seguintes dados. Primeiro, o número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Segundo, a data da apresentação do requerimento. Terceiro, o nome do requerente. Quarto, a natureza da mediação. Artigo 27. Os serviços notariais e de registro que optarem por prestar o serviço deverão instituir livro de conciliação e de mediação, cuja abertura atenderá às normas estabelecidas pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Primeiro,
Os termos de audiência, de conciliação ou de mediação serão lavrados em livro exclusivo, vedada sua utilização para outros fins. Os livros obedecerão aos modelos de uso corrente, aprovados pelo juízo da vara de registros públicos. Terceiro, os números de ordem dos termos de conciliação e de mediação não serão rompidos ao final de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Quarto, poderá ser adotado simultaneamente mais de um livro de conciliação e de mediação para a lavratura de audiências por meio eletrônico. Quinto, deverá ser adotado pelos serviços notariais e de registro livro de carga físico, no qual serão correlacionados os escreventes e os livros quando o serviço utilizar, concomitantemente, mais de um livro de conciliação e de mediação. Eu vou ler de novo que eu não entendi isso. Deverá ser adotado pelos serviços notariais e de registro livro de carga físico, no qual serão correlacionados os escreventes e os livros quando o serviço utilizar concomitantemente mais de um livro de conciliação e de mediação. Sexto, o livro sob a responsabilidade de um escrevente é de seu uso exclusivo, permitida a utilização por outro escrevente apenas com autorização prévia do notário e do registrador, lançada e datada no livro de carga. Artigo 28. O livro de conciliação e de 300 folhas, permitido o acréscimo apenas para evitar a inconveniência decisão do ato. Primeiro, além do timbre do serviço notarial e de registro, todas as folhas conterão o número do livro e do termo de conciliação ou de mediação correspondentes, numeradas em ordem crescente por sistema mecânico ou eletrônico. Segundo, eventual erro material na numeração das folhas poderá ser corrigido pelo notário ou registrador, devendo constar do termo de encerramento. Terceiro, o livro eletrônico somente poderá ser adotado por sistema que garanta a verificação da existência e conteúdo do ato, subordinando-se às mesmas regras de lavratura atinentes ao livro físico. Artigo 29. Nos termos de audiências de conciliação e de mediação lavradas em livro de folhas soltas, as partes lançarão a assinatura no final da última, rubricando as demais. Parágrafo único. Se os declarantes ou participantes não puderem, por alguma circunstância, assinar, far-se a declaração no termo, assinando a rogo outra pessoa e apondo-se à margem do ato a impressão datiloscópica da que não assinar. Artigo 30. As folhas soltas utilizadas serão acondicionadas em pasta própria, correspondente ao livro a que pertençam, até a encadernação, que ocorrerá no período de até 60 dias subsequentes à data do encerramento. Parágrafo único. O encerramento será feito imediatamente após a lavratura do último termo de audiência, ainda que pendente o decurso do prazo previsto no caput deste artigo para a ultimação do ato previamente praticado e não subscrito. Artigo 31. O livro de conciliação e de mediação conterá índice alfabético com a indicação dos nomes das partes interessadas presentes à sessão, devendo constar o número do CPF ou, na sua falta, o número de documento de identidade e a referência ao livro e folha em que foi lavrado o termo de conciliação ou de mediação. Parágrafo único. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou eletrônico, em que serão anotados os dados das partes envolvidas nos procedimentos de mediação ou de conciliação. Artigo 32. O livro e qualquer documento oriundo de conciliação ou de mediação extrajudicial deverão permanecer no ofício e quaisquer diligências judiciais ou extrajudiciais que exigirem sua apresentação serão realizadas, sempre que possível, no próprio ofício, salvo por determinação judicial,
caso em que o documento ou o livro poderá deixar o serviço extrajudicial. Artigo 33. Os serviços notariais de registro deverão manter em segurança permanente os livros e documentos de conciliação e de mediação, respondendo pela ordem, guarda e conservação. Parágrafo único. O livro de conciliação e de mediação poderá ser escriturado em meio eletrônico e o traslado do termo respectivo poderá ser disponibilizado na rede mundial de computadores para acesso restrito, mediante a utilização de código específico fornecido às partes. Artigo 34. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes para a instrução da conciliação ou da mediação serão examinados e devolvidos aos seus titulares durante a sessão, devendo os serviços notariais de registro manterem arquivo próprio, além do requerimento firmado pelas partes, todos os documentos que julgar pertinentes. Artigo 35. Os serviços notariais de registro observarão o prazo mínimo de 5 anos para arquivamento dos documentos relativos à conciliação e mediação. Parágrafo único. Não subsistirá a obrigatoriedade de conservação dos documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens. Seção 7 dos emolumentos. Artigo 36. Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas na Lei 10.169 de 2000, aplicar-se-á às conciliações e às mediações extrajudiciais a tabela referente ao menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor econômico. Parágrafo 1º. Os emolumentos previstos no caput deste artigo referem-se a uma sessão de até 60 minutos, e neles será incluído o valor de uma via do termo de conciliação e de mediação para cada uma das partes. Parágrafo 2º. Se excedidos os 60 minutos mencionados no parágrafo anterior, ou se forem necessárias sessões extraordinárias para a obtenção de acordo, serão cobrados emolumentos proporcionais ao tempo excedido, na primeira hipótese, e relativos a cada nova sessão de conciliação ou de mediação, na segunda hipótese. Mas, em todo caso, poderá o custo ser repartido pro rata entre as partes, salvo se transigirem de forma diversa. Parágrafo 3º. Será considerada a sessão extraordinária aquela não prevista no agendamento. Artigo 37. É vedado aos serviços notariais e de registro receber das partes qualquer vantagem referente à sessão de conciliação ou de mediação, exceto os valores relativos aos emolumentos e despesas de notificação. Artigo 38. Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da sessão de conciliação ou de mediação, 75% do valor recebido a título de emolumentos será restituído ao requerente. Parágrafo 1. As despesas de notificação não serão restituídas, salvo se ocorrer desistência do pedido antes da realização do ato. Artigo 39. Com base no artigo 169, parágrafo 2º do CPC, os serviços notariais e de registro realizarão sessões não remuneradas de conciliação e de mediação para atender demandas de gratuidade, como contrapartida da autorização para prestar o serviço. Parágrafo 1. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas, que não poderá ser inferior a 10% da média semestral das sessões realizadas pelo serviço extrajudicial, e nem inferior ao percentual fixado para as câmaras privadas. Seção 8. Disposições finais. Artigo 40. Será vedado aos serviços notariais e de registro estabelecer, em documentos por eles expedidos, cláusula compromissária de
conciliação ou de mediação extrajudicial. Artigo 41. Aplica-se o disposto no artigo 132, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, a contagem dos prazos. Artigo 42. Este provimento entra em vigor na data permanecendo válidos os provimentos editados pelas corregedorias de justiça no que forem compatíveis. Qual que é o próximo provimento? Sabe o que eu ia falar antes do próximo provimento? Eu não sei se vocês listaram.